Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos tratar conteúdos, informação e muitas dicas para você, colega da odontologia, que acompanha nosso trabalho no Imersão VIP. Eu sou Luiz Fernando Bessel e hoje nós temos dois convidados muito especiais para falar sobre o tema fotografia odontológica. Então, nosso primeiro convidado é o Alexandre Klein, técnico em prótese dentária, proprietário do laboratório 71. E aí, Alexandre, tudo certo? Tudo bem, Bessel, tudo certinho. Agradecer o convite, então, né, de estar participando desse bate-papo aqui, juntamente com a doutora Rochelle, e parceiros nossos, né, de trabalho, de consultório, de laboratório no dia a dia aí. Isso aí. E temos também a nossa colega de cirurgia dentista, doutora Rochelle Veiga. Oi, Rochelle. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui compartilhando, falando sobre esse assunto que é muito interessante, né, na nossa prática clínica. Exatamente. E a prática clínica é um dos temas que a gente mais aborda dentro da fotografia. Inclusive, o primeiro tópico que eu começo a falar é como que a gente pode perceber a importância da fotografia no nosso consultório. Por exemplo, eu comecei a fotografar quando eu ingressei no mestrado. Comprei uma câmera, fiz um curso e eu percebi que eu não comecei a colocar na rotina. E assim eu fiquei com aquela câmera parada muitos anos. Depois eu comecei a retomar, aprender novamente e aí sim eu comecei a colocar na rotina. Quando você coloca na rotina, tudo fica mais fácil. Então, queria saber de vocês aí, Rochelle, por exemplo, como é que você começou a entender a importância da fotografia? Na realidade, foi uma construção, né? Quando agora, depois pós-pandemia, começou a ficar mais forte essa questão do Instagram, principalmente, via vários profissionais, assim, que são grandes inspirações, fotografando. E eu descobri que a fotografia, ela podia auxiliar de inúmeras formas. Uma, porque você registra, e toda vez que você registra, você tende a melhorar o seu trabalho. E outra, porque é muito importante a gente conseguir mostrar para o paciente o nosso trabalho, né? Mostrar a evolução de como o paciente chegou, o resultado que a gente conseguiu alcançar com o tratamento. Então, para isso, a fotografia ela é imprescindível, assim, ela é de grande importância para esses casos. Até porque o paciente, às vezes, ele esquece, né, como ele chegou. Quando é um tratamento longo, envolve implantes, por exemplo, ou uma reabilitação longa, o Alexandre também sabe, quando envolve várias etapas, envolve preparos provisórios, depois talvez um jogo novo de provisórios, e aí o paciente não tem essa percepção, porque ele não tem muitas fotos assim dele sorrindo, ou dele com um afastador, por exemplo, mostrando os dentes de uma melhor maneira, né? Então o dentista, tendo isso documentado, acaba virando uma espécie de álbum do paciente, né? Com certeza, quando o paciente chega para iniciar o tratamento, geralmente ele tem até dificuldade para tirar fotos, porque ele não era acostumado a sorrir. Exato. Então, quando você mostra para ele o resultado final que chegou, então o registro fotográfico de como ele estava, do jeito que ele está saindo, assim o paciente adora essa parte. Então, a foto é essencial para isso. Isso aí. E no laboratório de prótese, Alexandre, eu acredito que também tenha muito a ver com isso, porque você tem uma quantidade de trabalhos diários muito grande. Muitos trabalhos são parecidos, mas alguns se destacam pela dificuldade, talvez no caso, e aí num segundo momento, alguns meses depois, vai aparecer novamente um caso difícil como aquele. E aí você tendo um registro, acredito que te ajude nessa lembrança, né, de como você solucionou aquele caso. Certo. É muito importante a questão da fotografia, né, para nós, que nem a doutora falou há pouco, colocar na rotina, né, essa parte da fotografia. Mesmo sabe, o Bessel, enfim, a gente é aluno dos cursos de fotografia aí, de vários outros projetos, e sempre a dificuldade maior era o manuseio com uma câmera, né? Hoje tem os celulares aí, celulares muito bons, mas a câmera ainda a gente está um pouquinho brigando por causa da correria do nosso dia a dia de laboratório, de parar e fazer aquela foto mais artística assim. Então hoje a fotografia com o celular, ela ainda está para nós no laboratório, falando do nosso laboratório, ela ainda está com um pouquinho de vantagem. Mas a câmera está lá e logo vamos colocar em prática
Sim, e o manuseio da câmera. A dica que eu quero também passar para os colegas que estão assistindo e até para os laboratórios que possam vir assistir, comece realmente com o seu celular. Acredito que muitos já o fazem, mas invista em conhecimento e em equipamentos para o celular. Não é que só porque é um celular eu vou usar apenas o celular. Existe uma série de acessórios e equipamentos que vão otimizar muito a sua foto. E aí você vai conseguir um destaque. E aí aquele seu feed do Instagram, por exemplo, que hoje o 71 tem um feed muito bonito, ele tem uma identidade com fotos de celular, com algumas fotos de câmera, fotos de trabalhos, mas ele vai criando um contexto de identidade visual do seu trabalho. Então comece com o celular. E se você for começar com o celular, comece, claro, fazendo fotos de sorriso e tudo mais, mas fotos de moldagens, fotos de trabalhos protéticos, e utilize o fundo preto nessas fotos, ou qualquer parede sólida, porque aí você vai ter uma foto mais limpa, você vai começar a gostar mais das suas fotos e vai daí com o tempo elaborando outros cenários e melhorando suas fotos. Então fica essa dica aí para você. E no consultório a gente percebe hoje as diversas indicações da fotografia, entre elas a documentação e a comunicação. Por exemplo, comunicação com o laboratório de prótese. Quais situações que você vê, Alexandre, no laboratório, que uma fotografia, ou algumas fotografias do caso, sejam essenciais assim, em relação a, por exemplo, formato, cor, expectativa do paciente, para o planejamento no Exocad, enfim, como é que e essas indicações, essa foto nesse caso é muito importante, ou eu gostaria que todos os casos tivessem. Como é que vocês abordam isso? Hoje a gente dá para se dizer que a fotografia quase se tornou indispensável, né? Que é como se diz, uma comunicação que tem que fazer parte da rotina, porque a foto ela demonstra muitos detalhes, muita coisa, além simplesmente do trabalho, da especificação, vamos dizer, numa ordem de serviço. Então, vindo com a fotografia, ele clareia, principalmente em trabalhos estéticos, né? Quando se tem, ou às vezes se faz um trabalho, vamos dizer assim, de incisivos, né? Onde não se faz uma bateria, por exemplo, de canino a canino, tem que trabalhar só com um dentinho, né? Só com um central, unitário, talvez, né? Isso é. Então a fotografia é fundamental. Tem um caso muito legal que eu vi que vocês fizeram juntos, que é de um substrato bem escurecido, certo? Foi um então, isso eu lembro que eu vi uma foto que tinha foto da escala de cor, e não somente a escala de cor da cor que vocês desejavam, mas a cor do substrato. Perfeito. E essa é uma foto que é muito importante e às vezes a gente deixa passar, né? A gente se preocupa, eu vou só selecionar a cor com o dente ao lado. Mas e se aquele substrato tiver muito castanho, muito escurecido, até, né? Então isso vai dificultar a estratificação, ou inclusive você vai ter que selecionar a pastilha de uma maneira diferente. E aí no consultório, né, você tem que lembrar disso, né, e passar essa informação. Eu acho que isso é importante, né, Rochelle? Olha, agora que tu mencionou, esse caso foi um caso assim bem desafiador, né? Não só para mim, mas também acredito que como pro Alexandre, porque era uma paciente muito jovem, um dente muito escurecido, e eu precisava passar para ele essa informação, né? Olha, a gente precisa chegar num central, né, naquela cor. E um central bem branco, né, bem claro. Sim. E foi muito importante nesse momento a foto, e foi com o aparelho que eu tinha naquele momento. Era uma foto de celular, né? Como tu falou, que com o tempo você vai, com o que você tem, você vai investindo. Foi uma foto que nós tiramos com o ring light, a foto, e a gente conseguiu, né, fazer um trabalho bem bacana, que a gente conseguiu chegar naquela cor. Com o celular, com uma escala de cor, mostrando a cor final que a gente desejava, a cor do substrato. Isso. E com esse recurso a gente conseguiu finalizar o caso com bastante sucesso. É isso aí. Outra dica também que eu lembrei agora, em relação à tomada de cor, lembre-se sempre de fazer a fotografia com que apareça a referência da cor. O Alexandre ele é mestre em cerâmica, mas ele não é adivinha. Então,
Ele não vai ter, às vezes, dependendo da referência de iluminação que você colocou, se é um 13M2, se é um 13M1, 13M1. Então, tem que aparecer o código da cor. E a foto de seleção de cor, por mais que ela é muito discutida, ela é muito pensada e se tenta desvendar os segredos dela, não tem segredo. A única coisa é que você tem que passar uma referência. Toda a escala de cor que está junto de um dente ou de um substrato, ele já é uma referência. Mas ele pode ser que fique uma referência mais visível, mais fácil de você fazer a leitura da cor, ou mais difícil. Aí depende da sua iluminação, depende como você fez a foto, se deixou um refletor, se não deixou, se usou um softbox, se usou um outro artifício de iluminação. Então cuidado também com isso, né, para que você tenha uma referência mais fiel possível, mas sempre a escala de cor. Não adianta uma foto mais estourada no branco e sem uma referência de escala de cor, que aí não vai saber a cor de jeito nenhum, né? E no planejamento também, Alexandre, eu acho que é uma ferramenta muito importante, né? Eu falo bastante com o Leandro em relação às fotos, e a gente percebe que aí, eu acredito que a câmera, ela tem uma vantagem muito interessante, né? Os últimos casos que a gente planejou, depois que eu olhei no computador, né, com o mockup, o antes, o mockup e depois o final, a gente nota que é uma padronização muito boa e uma qualidade muito boa. Não tem como discutir que a qualidade de uma câmera com uma lente macro que não distorce e um estúdio fotográfico, certo, ele ganha, não tem como. Mas desde que você consiga colocar na sua rotina. Então não adianta ter o equipamento e não conseguir inserir na rotina também. Então é preferível que você estude mais e tenha um equipamento adequado de celular, desde que você consiga colocar na rotina também. Perfeito. Então no planejamento, aquelas fotos que o laboratório recebe, eu acho que são muito importantes, porque ali você conhece um pouco do formato do rosto do paciente, dos outros dentes em relação à face, de um possível desalinhamento, digamos assim, de maxila, né, um giro de maxila. Eu acho que é por aí. Isso. Até mesmo dentro desse planejamento tu consegue, quem sabe até uma ideia inicial de um tipo de material que vai ser usado, né? Vamos dar um exemplo, um caso de metal-cerâmica, mas vindo todo esse planejamento, quem sabe não, peraí, nós podemos usar uma zircônia, nós podemos usar um IMEX, então isso faz parte também, engloba tudo isso, a importância do planejamento, né? Não só na cor, não só em determinada situação, mas enfim, no resultado final, né, do Exato. Caso. E o que você também deve observar, Rochelle, quando vem o link lá do Exocad que o Leandro manda, você consegue navegar naquele aplicativo do Exocad e dentro da foto existe o modelo do enceramento lá, associado à fotografia de face, que você consegue ter uma visão mais completa. Então ele faz um alinhamento do STL, do modelo inicial, com a foto, para depois jogar o enceramento. E aí você consegue ter muitas referências, né? Mais referências, né? A gente sempre tem que lembrar, principalmente quando a gente fala em trabalho protético, que a gente está trabalhando em conjunto, né? Quem tem o paciente ali na frente é o dentista, né? A gente passa as coordenadas para o laboratório. Depois, né, o protético ele precisa ter essas referências. Então, acredito assim que quando o protético receba, né, as fotos de face, intraorais, quanto mais informações, isso ajuda, né? Facilita bastante. Porque o resultado final vai ser, né, um trabalho em conjunto. E no final das contas, por exemplo, quando a gente recebe, né, o aplicativo ali, a gente até consegue mostrar para o paciente, né? Olha, isso aqui nós estamos planejando para o teu sorriso. Então, a gente conseguir fazer esse registro, conseguir fazer esse trabalho em conjunto, Exato, e inclusive assim, quando você mostra a foto com o STL projetado dentro do sorriso, o paciente ele percebe, aí está aquela foto que você fez, aí você consegue argumentar também. Então veja aqui a importância daquela foto que a gente fez. Muitas vezes é uma foto que o paciente tem dificuldade de dar aquele sorriso, né? Você tem que insistir um pouco mais. E aí depois no mockup você faz outra foto, você tem como a foto inicial, daí tem o desenho do Exocad sobre a foto, daí você tem a foto com o paciente com o mockup,
E aí, antes até de elaborar o trabalho final, você pode conversar com o laboratório de novo. Olha, nós tínhamos essa foto, depois a gente veio para essa e para essa. Eu achei que mudou muito aqui, então aqui talvez a gente tenha que ter mais atenção. Ou não, ficou assim, ficou muito comprido, vamos diminuir, ficou curto. Então pode ter alguma alteração nesse caminho, mas ainda não é o caminho final. Né? Sim. Eu acho que aí a comunicação tem que ser muito boa, né? Porque eu lembro que muitas vezes eu falo com o Leandro, vou te mandar foto. Aí manda a foto. Daí não, eu consigo alinhar pela foto de face. E isso há um tempo atrás, aqui, digamos, na nossa rotina da cidade mesmo, digamos assim, da nossa profissão, não era tão comum. Não se tinha, hoje, né? Tipo, é normal. É uma realidade, é né? incomum você não estar fazendo. Então, para isso, você precisa ter bem definido a fotografia também. Mas dá para fazer com fotografia com celular também. Existem recursos, principalmente de iluminação. Né? Em termos de iluminação, nós temos o ring light, que é aquele anel de luz, que é o mais comum, mais fácil, que você vai encontrar em qualquer lugar para comprar. Se você quiser investir, eu digo que é interessante você comprar 2, para você ter uma iluminação em 45 graus ao mesmo tempo, um de cada lado. E que se você quiser fazer uma foto com um só, você tem. Se um dia um estragar, você tem o outro. Então você tem uma dinâmica melhor. Se você quer evoluir um pouquinho mais, você poderia adquirir um softbox, que é o que a Rochelle tem. Ela tem um par de softbox de LED, ela coloca uma lâmpada dentro lá e consegue ter uma iluminação muito boa e difusa, que é aquela luz mais macia, aquela luz suave, que dá a impressão de ser realmente um estúdio. E isso a gente consegue hoje no celular também. E eu tenho certeza que quando você começou a fotografar, saiu do ring light e foi para o softbox, você notou essa diferença. Nossa, é muito grande a diferença. Mas eu acho assim que o principal é a gente saber assim, começa com o que você tem, com o material que você tem. E é natural você querer investir em outros equipamentos, porque você sente essa necessidade de melhorar. Então, por muito tempo o celular vai dar conta, o ring light vai dar conta, mas quando você consegue fazer esse upgrade, assim, você vai para um estúdio, né, um softbox, a qualidade da imagem melhora muito, assim, drasticamente. E fotografia também é um pouco de ângulo e luz, né? Então, é um investimento que vale muito a pena. Agrega um pouco mais de tempo, né, na prática clínica, mas é aquele tempo que é um investimento na realidade, né? Porque você consegue entregar um resultado melhor para todo o seu trabalho, para registro final, inicial, para a comunicação com o laboratório. Então, é um grande investimento que você faz. Exatamente. No laboratório, o softbox, né, Alexandre, a gente já conversou, já fui lá, já fiz uma mentoria especial lá dentro do laboratório. Isso eu acho que também é muito bacana, essa possibilidade, né, do professor de fotografia, eu como professor, chegar até no aluno, seja laboratório, também com a Rochelle, também nós fizemos um treinamento no próprio consultório. Esse treinamento no local de trabalho é muito importante, porque ali a gente tem a realidade da coisa. Uma coisa é lá na minha clínica, que tem uma sala só de estúdio, que tem uma sala maior, tem, enfim, já um estúdio pendurado no teto, com trilhos. Então, a mobilidade é diferente, a dinâmica é outra. Agora, tem que ser personalizado. Não adianta eles terem o conhecimento, mas daí na hora de aplicar tem alguma dificuldade, ou de posicionamento, ou de, talvez a indicação do softbox era um softbox muito grande, teria que ser um menor. E aí no laboratório nós chegamos, né, Alexandre, num softbox um pouquinho bem compacto, Sim. Que é o de 23 centímetros. E dentro dele nós colocamos um flash speed light. Claro, que ele já comprou uma câmera, já estava evoluindo para a câmera. Mas com esse mesmo softbox de 23 centímetros, nós podemos colocar uma lâmpada de LED branca ali e também vai funcionar como se fosse um softbox. Porém, aquilo que eu sempre falo, quanto menor o softbox, mais dura ela vai se tornando essa luz. Então você tem que estar ciente que vai ser uma luz melhor que o ring light, mas não vai ser melhor do que um softbox 60 por 60, por exemplo. Mas se no teu ambiente de trabalho vai ficar muito difícil, então realmente não é por aí. Vamos para o intermediário. Então eu acredito também, lá no laboratório, com o passar do tempo,
Você realmente colocando na rotina a câmera, aquele mini estúdio, que na última vez que eu fui lá a gente colocou até em cima da mesa, Sim, ele praticamente não ocupa adaptou, espaço né, nenhum. na verdade. A gente colocou o suporte da sapata que vem e o flash fica totalmente em cima da mesa, com o mini softbox. E aí é só chegar com o tripé ou com a câmera e fazer a fotografia dos trabalhos. Então isso aí também faz parte do estudo da fotografia e da personalização. Num ambiente é isso, no outro é outra coisa, e assim a gente vai chegando num consenso. E acredito que essa parte do espaço físico também às vezes é uma dificuldade em relação aos consultórios. Muito consultório pequeno, você mesmo comentou que a ideia é de ampliar o laboratório, às vezes fazer com isso um espaço mais fazer específico, um estúdio, né? Isso. Muito bem. Então, pode falar. E eu acho assim, Bessel e doutora Rochelle, acho que também vão concordar que a fotografia, a gente está falando só no, né, vamos dizer assim, no resultado e atingir os resultados, enfim, com a foto, com a padronização, enfim. Mas ela, a partir do momento que tu começa a conhecer, né, começa a dominar o celular, começa a entender a câmera, esse processo ele se torna muito prazeroso. Ele não faz parte, é um trabalho tirar fotografia. Não, é bom. Ele faz parte da tua rotina. Tem um casinho, vamos fotografar. Então aquele momento de fotografar também é muito bom. E o resultado é consequência, né? Vamos dizer assim. E tem vezes assim que até eu mesmo no consultório paro e fico pensando, esse caso eu vou fazer umas fotos. Mas às vezes tu não precisa fazer 50 fotos. Tu pode fazer só umas 5, 6 fotos. Mas às vezes eu faço mais detalhado, mais passo a passo, né? Então hoje à tarde também fiz uma quantidade de fotos um pouco maior, mas mesmo assim foram poucas, eu acho que umas 30. Só que umas 2 assim de cada parte do trabalho. Sim. Aí eu parava, só pegava a câmera, fazia foto, colocava lá, dava sequência. Para alguns detalhes, até para montar conteúdo, montar aula, isso. enfim, né? Então é um objetivo diferente às vezes, né? Mas a Rochelle também deve saber que quando ela faz fotos, muitas vezes, ou às vezes o paciente não quer assim ser fotografado. Lembrando agora até desse assunto, um aluno me perguntou no WhatsApp: Bessel, eu tenho um caso bem legal para fazer, só que eu só tenho essas fotos de sorriso, só até o nariz, porque a paciente não quer ser fotografada de face. Aí eu falei, não, mas para algumas coisas é muito importante, então veja só aquilo que a gente falou há pouco, planejamento com Exocad, enfim, tem uma aula no curso online nova que eu coloquei, que é você pegar a foto de face, colocar no Canva, traçar algumas linhas de referência que já vão até te dar algum diagnóstico, só com umas linhas, né, verticais e horizontais, e isso você pode mostrar para o paciente, para que aí ele veja com as linhas lá no computador a necessidade que ele tem. Então eu acho que a foto de face ela é muito importante. Aí eu falei para ele, eu acho que é muito importante, principalmente para planejamento, vai fazer facetas, trabalho estético, e era o caso. Mas a paciente era advogada e tal, não ficou meio assim, então não, explica que você não vai divulgar essas fotos, você não precisa divulgar todas as fotos de face. Na verdade, você não precisa divulgar nenhuma foto se o paciente não quer, mas as fotos de sorriso eu acho que não teria problema nenhum, né? Mas cada paciente entende de uma forma. Mas eu falei para ele, veja com ela se ela permite você tirar as fotos de face para o planejamento, nem que você coloque anotado no prontuário que essas fotos de face não serão divulgadas. Aí ela fica tranquila, você fica tranquilo, o laboratório fica mais tranquilo, porque vai ver uma pessoa, não vai ver um par de modelos. Sim. Que não vai ter muitas referências, né? Então eu acho que essa parte da foto de face, ela vem muito por aí, né? E como é importante, Bessel, como muda o planejamento, que nem você falou, nós laboratório, né? Tu tá trabalhando com modelo ali, tu enxergar a face, tu ter essa oportunidade, nossa, ajuda muito. Desculpa. Vai muito da tua comunicação com o paciente, na realidade, né? Fazer ele entender que, na realidade, o sorriso, ele tá integrado com a face. Então, não existe você enxergar somente os dentes do paciente. Você tá fazendo uma foto para planejamento de caso. E para eu conseguir planejar o melhor para aquele paciente, para aquele sorriso, eu preciso ter toda a face desse paciente. Eu preciso enxergar
qual é que é a exposição que ele tem de dente, qual que é a abertura máxima do sorriso. Então, vai muito de você deixar tudo claro com o paciente, né? Qual a finalidade dessa foto. E depois, questão de divulgação ou não, né? Aí é conversado se ele vai permitir ou não, mas eu acho que no momento que o paciente entende essa necessidade que é melhor para o resultado dele, acredito que seja bem tranquilo, assim. A princípio, no consultório, isso não chega a ser um problema. Exato. Talvez foi um caso mais pontual lá, mas achei importante mencionar porque talvez muitos tenham essa dificuldade. Já tive também depoimentos de outros alunos que também falavam isso. Inclusive durante um curso lá em Passo Fundo que eu ministrei. Não, professor, eu não posso fazer foto de face. Não, como assim não posso? Não, os pacientes não me autorizam a publicar. Não, tudo bem, então não publique as fotos de face, mas faça as fotos de face para você ter o planejamento, para você ter um antes e depois de face, para que também sirva de documentação, né? Eu acho que começa por aí. Em relação à iluminação, a gente pensa na verdade em iluminação. Quando se fala em celular, a gente fala de luz contínua, ou seja, uma luz de LED, um ring light, um softbox com uma lâmpada sempre iluminando. Quando a gente fala de câmera, por exemplo, aqui na minha mão eu tenho um flash circular. Então esse flash, mesmo eu ligando ele não vai iluminar nada. Ele só vai ativar a iluminação quando disparar a câmera. Então, é nesse momento que a luz do flash ela é ativada. Então, isso é um flash, que a gente utiliza basicamente para as câmeras. Essa aqui é uma câmera, então, DSLR, que a gente utiliza de rotina. Aqui, se você perceber, nós temos a lente dela. E aqui nós temos o que chamamos de corpo da câmera. Por que tem essas duas divisórias, duas denominações? Porque eu posso separar. Eu tenho uma lente aqui e aqui eu tenho o corpo da câmera. Você pode comprar apenas o corpo da câmera e comprar várias lentes. Como por exemplo, eu já tenho aqui uma outra lente, que é a lente macro, 100mm, que também acopla aqui. Então essas variações de lentes vão fornecer imagens diferentes. Por exemplo, quando eu quero uma foto um pouco mais aberta, e aí eu falo, pegando um isolamento absoluto, por exemplo, que apareça um pouco da face do paciente, mas que pegue todo o isolamento. Eu costumo utilizar essa lente aqui, porque ela é uma lente mais longe, digamos assim, é mais aberta. Quando eu quero pegar um molar, por exemplo, eu utilizo mais a lente macro. Ela aproxima mais, então funciona melhor para isso. No laboratório, Alexandre, eu acredito que a maioria das peças que vocês tenham lá sejam peças pequenas. Então a gente já conversou, inclusive, e tentamos, né, procurar hoje. É uma dificuldade da lente que aproxima mais, né, que é a macro 100. Mas você percebeu em alguns testes que a gente fez que com essa lente aqui, que é 1855, a gente consegue boas fotos, porque você tem o recurso de ir lá e recortar e trazer ela mais perto. Mas o importante é que você coloque uma lente que produza o efeito que você quer. Então, dentro do possível, né? Por enquanto, é uma boa saída. A hora que surgir a oportunidade, a lente macro é uma melhor saída. Você também, né, Rochelle, tem uma 1855. A gente conversou bastante. Como é que você acha que a câmera ela vai levar quanto tempo para você realmente colocar na rotina? Na verdade, eu já comecei a introduzir ela na minha rotina, né? Como eu tô ainda na transição entre celular e câmera, em alguns casos eu ainda registro nas duas formas, né? Que eu ainda me sinto mais segura com o celular. Mas é uma curva de aprendizado. Eu consigo ver que eu investi em lâmpadas melhores, mais potentes, para conseguir fotos melhores com a câmera. Então, mesmo com uma lente 18-55, a gente já consegue ver que uma imagem de câmera é imensamente melhor a resolução quando comparado a um celular. Mas mesmo com uma lente sem ser uma lente macro, quando você quer fotos de face, principalmente, você não precisa assim do detalhe, né, como seria com peças protéticas, a gente consegue um bom resultado na clínica. Isso aí. Em relação às lentes, também uma coisa muito importante que a gente tem que falar
é que o mesmo problema que nós temos com uma foto de celular, quando você não dá aquele zoom na tela do celular, um zoom de 2,5, 3, que é uma distorção e efeito barril que acontece na face do paciente ou às vezes no sorriso, na lente da câmera também acontece. Por isso que a orientação é, numa lente 18-55, você fazer fotos de face apenas no parâmetro 55, porque aí você consegue ter uma distorção menor. Qual que é a lente que dá a melhor proporção? A lente macro 100. Qual que é o problema dessa lente? Num consultório ou num laboratório, por exemplo. Para você fazer uma foto de face, você vai ter que ficar muito distante. Vai ter que ter uma distância muito grande. E às vezes o espaço do consultório não permite. Às vezes a dimensão ali ou tem um móvel ou já tem a cadeira e na largura já não é o suficiente, então você fica meio encurralado ali. Mas é com certeza a melhor lente para fotografias de face e qualquer fotografia intraoral. Mas você consegue também com a 18-55. Lembrando desse detalhe de sempre fazer a foto 55. Se você quiser ficar um pouquinho mais longe e depois ainda recortar a foto, também vai te ajudar, porque o centro da imagem é o local que tem a menor distorção. Então você não pode se aproximar muito do paciente. E se você tiver com o seu celular, a mesma coisa. Um zoom de 3, por exemplo, já é interessante para as fotos. Já tem uma distorção menor. Lembrando do zoom também, uma dica importante, tem até no Instagram lá, que é alguns celulares hoje já estão saindo de fábrica com um zoom óptico de 2, 3, 6 e até de 10 vezes. O que isso significa? Que se você vai fazer uma foto de face do seu paciente com o seu celular, e vai ficar aqui onde eu estou e o paciente é o Alexandre. Se eu tenho um celular que não tem zoom óptico, eu vou dar o zoom de 3 vezes, por exemplo, para ficar no enquadramento de face. Se eu estou dando zoom aqui de 2, 3 vezes, eu estou usando totalmente o zoom digital. Lembra aquelas câmeras que você dava o zoom e era tipo assim, 5 vezes zoom óptico e 58 digital. Aí até o 5 ela ia bem, né? Aí depois começava a granular a imagem. Então é a mesma coisa, porque era uma câmera que tem zoom óptico e digital. O celular que não tem o zoom óptico, ele só é digital. Então quando você começou a dar o zoom de 2, 3 vezes, ele já está, digamos assim, granulando a imagem, já está deteriorando a tua imagem. Agora imagina se no teu celular você pode dar até 6 vezes de zoom e não ter nenhum problema com os pixels e tal. Então a minha foto nessa mesma posição vai ser melhor. Eu posso até ficar mais longe, desde que a minha luz fique no mesmo lugar, e fazer uma foto com mais zoom. Com isso eu vou ter menos distorção. Então o zoom ele é muito importante. A gente vê muitas fotos por aí que tem esse problema da distorção entre tanto fotos intraorais quanto extraorais também. Em relação à edição, o que vocês interpretam ou quanto tempo vocês acham que é interessante dentro de cada área gastar na edição de fotografias? Ou como a edição das fotos ela é feita na rotina de cada um de vocês? Olha, como eu utilizo as fotos para Instagram muitas vezes, eu acredito sim numa edição mais básica, né? Não modificando muito a foto, porque você perde um pouco da realidade do trabalho. Mas alguns detalhes é questão de enquadramento, conseguir, por exemplo, às vezes nem sempre você vai conseguir tirar todas as fotos no mesmo ângulo, no mesmo zoom, né? Às vezes pode ficar um pouquinho torcida, então a edição vem para isso, para a gente conseguir padronizar a foto. Por exemplo, deixar o sorriso, né, no mesmo alinhamento, no mesmo tamanho, até para o seu comparativo ser melhor. Então a edição seria para isso, basicamente, para a gente conseguir deixar ela mais num padrão melhor as fotos. Isso aí. Perdão, agora. Falando do laboratório, é da mesma forma, usando uma edição assim simplificada, né? E tentando não fugir muito daquela foto, não torná-la tão artística assim, né? Muita produção, mas dando um efeitozinho e deixando ela mais
mais bonita, mais agradável, vamos dizer assim. Isso. Mais leve. O que eu costumo falar nos cursos também é que a edição ela tem que ser complementar. Se você acreditar que a edição ela é quase mais importante do que um investimento numa luz ou num equipamento, aí você vai estar perdendo tempo e muito tempo. E aí o processo se inverte. Então, eu tenho que tentar fazer a foto. Como eu já falei em algumas dicas aí no Instagram. Eu pego o meu celular, tenho o meu equipamento, meu acessório. Vou tentar fazer a melhor foto possível na hora com o meu celular. Pego a minha câmera e pego o meu flash. Eu vou tentar regular o meu equipamento com a minha iluminação para que eu tenha a melhor foto ou da maneira que eu quero, né? Naquele momento de imediato. É a melhor foto. Talvez faltou um pouquinho mais de luz aqui, ok, depois eu vou clarear. Talvez ela ficou um pouquinho girada, como a Rogério falou, ok, eu vou endireitar depois. Eu talvez fiz um pouquinho mais longe, eu fiz o mesmo enquadramento, mas na outra foto eu fiz um pouco mais perto. Depois eu posso equilibrar esse recorte. Mas quanto menos eu tiver que manobrar na edição, mais tempo eu ganho e a foto ela vai se mantendo mais igual, digamos assim, né? Ela não vai perdendo a sua identidade, que acho que é isso que você falou também. Então é muito importante você ter em mente que a edição ela vai complementar, mas dentro do possível fazer a melhor foto. Ou às vezes você vai usar um filtro, alguma coisa assim que tem a ver com a sua identidade visual também, ok, mas tudo depende da área também. A edição, na verdade, ela é o toque final da foto, né? Exato. Ela ajustar pequenos detalhes, na realidade. São os pequenos detalhes, porque às vezes você faz um pouquinho mais inclinada, às vezes tem um pouquinho mais de luz, o flash ficou um pouquinho mais perto, não que você vá mudar muito a regulagem, mas às vezes é uma foto de um dia e em 5 dias depois é outra foto, e aí você precisa juntar as duas, então aí você pode equilibrar alguma coisa. Dentro disso, na parte de edição, eu tenho 2 dicas. A primeira seria para celular você utilizar o Snapseed, que é o melhor editor do meu ponto de vista em termos de simplicidade, facilidade e gratuito. Então você pode baixar lá o Snapseed e poder utilizar para recortar suas fotos, para compensar algum giro, alguma inclinação, utilizar alguns efeitos quando necessário, mas principalmente controlar aqueles equilíbrios básicos, brilho, contraste, um pouquinho mais de luz, alguns detalhes. E outro que você pode utilizar, e eu gosto de usar bastante, direto no computador, é o Canva. Lá também você consegue equilibrar alguns pequenos ajustes. Como é que vocês costumam utilizar esses programas de edição, ou se tem alguém que faz essa parte de edição na rotina de vocês? Sou eu mesma que faço minhas edições. E como eu trabalhava até o momento muito com fotos de celular, eu gostava muito de já fazer toda a edição no próprio celular. Usava muito Snapseed, também o aplicativo da Adobe também. O Lightroom. Esse. Muito bom, você já consegue ali ajustar o que você precisa e rapidinho. Tudo é prática, né? Da mesma forma que fotografar também, né? Você montar estúdio, você fazer foto. Com o tempo você vai ficando mais rápida nisso. Então a edição também é a mesma coisa, você já sabe, você já olha a foto, já sabe, bom, preciso melhorar isso aqui, um pouquinho da luz, da claridade, ajustar ângulo, então é uma coisa que com o tempo você consegue. Depois que você domina também o aplicativo, né, que com o uso cada vez você vai melhorar, é uma coisa que se torna rápido na realidade, porque como nós mencionamos antes, né, a edição é o toque final. Se você está mexendo muito na foto, é porque alguma coisa em relação à luz, ângulo, saiu errado. Isso aí. No laboratório acho que é um pouquinho diferente, Alexandre, porque a gente percebe que alguns Instagrams, como trabalham muito com peças protéticas, você tem uma liberdade um pouquinho maior, né? Eu lembro que eu vejo muito o Instagram de vocês, né? Com essa nova roupa ali do 7.1, ele busca uma coisa mais assim, um filtro mais padrão, as fotos com um fundo mais padrão, escuro, isso. Que isso segue a identidade visual também, né? Isso então é uma empresa terceirizada que trabalha esse layout para vocês, né? Isso. Mas a ideia, a edição, na verdade as fotos, vamos dizer a maioria das fotos,
Sou eu quem tiro mesmo e eu edito ela no próprio aplicativo do telefone, do celular. Então, a partir dali que... Você regula algumas coisas. Alguns ajustezinhos. Tipo, essa foto aqui eu quero dar um pouquinho mais de textura, quero clarear um pouquinho, quero escurecer. Então, realmente, é uma pegada um pouquinho diferente, porque são peças, né? A gente pode fugir um pouquinho daquele padrão de não sair de uma cor, de não ter distorção, porque são peças que você pode dar um retoque conforme você tem necessidade. E foi a ferramenta, vamos dizer assim, que eu me adaptei, né, até então, que achei mais fácil entrando dentro da prática e da agilidade, e eu acho que a gente vem tendo bons resultados, enfim, as fotos. Em relação a fotos com câmera, eu recebo muita pergunta também assim, qual que é o melhor flash, por exemplo, né? Então, vocês já viram aqui e já sabem da minha rotina, eu utilizo muito o flash circular. Por mais simples e introdutório que ele possa parecer, ele para mim hoje funciona muito bem. E muitas vezes eu até adiciono algum difusor na frente da lente do flash, para que a imagem fique mais suave. E trabalho muito o que? A direção da luz, que às vezes muda completamente. Eu tenho a mesma regulagem de câmera, a mesma potência do flash, mas se eu mudar a direção da minha luz, se a luz vem da esquerda, se a luz vem mais à frente, se ela vem da direita, mais embaixo, eu tenho uma foto completamente diferente, que parece que eu mudei toda a regulagem da câmera. Então isso tem algumas fotos que eu até brinco que é um pouco da minha identidade, talvez fotográfica, que é aquela foto que o paciente está geralmente com isolamento, enfim, e eu coloco o flash deste lado e a câmera aqui. E aí essa luz vem dessa direção para cá. Normalmente posso fazer um fundo branco, como posso fazer um fundo escuro também. Então tem alguns detalhes aí nessa configuração. Mas o flash hoje que eu mais utilizo é o circular. Existe o flash twin, existe o flash speed light também, que vocês têm várias possibilidades com isso. Então, em relação aos equipamentos, aos acessórios, ao tipo de rotina fotográfica, nós percebemos que também uma coisa essencial e geral para todas as especialidades é o que? O conhecimento, certo? Então, vocês também são um exemplo disso, que começaram na fotografia, garanto que com fotos bem mais simples do que tem hoje, mas só estão com fotos melhores porque buscaram conhecimento, buscaram estudar, tiraram horas e horas para treinar e para buscar o conhecimento. Como é que vocês entendem que essa curva de aprendizado baseado no estudo, nos cursos, acredito que também já fizeram muitos cursos online e cursos presenciais. Qual que é o peso para vocês de um curso ou de um treinamento de maneira presencial? Você tem a prática, né? E isso faz muita diferença, porque o professor tá ali te auxiliando, você falando, né, em relação a brincar com a luz, por exemplo, né? A gente consegue fazer fotos de peças protéticas, por exemplo, simplesmente brincando com esse jogo de luzes, de fundo, de cores de fundo, texturas. E isso daí é uma coisa que quando você tá ali com o professor na prática, te instruindo, te mostrando, porque muitas vezes a gente olha a foto e pensa, como que eu faço essa foto, né? Parece algo... E com o professor ali te ensinando, isso sua curva de aprendizado, ela se torna muito mais rápida, na realidade. Acredito que esse é um dos melhores investimentos que a gente tem, porque a gente poupa tempo, né? A gente consegue aprender numa velocidade muito maior e, com certeza, ter resultados muito mais rápidos também. Isso. E na parte do laboratório, Alexandre? Eu acredito que seja da mesma forma, porque, que nem a doutora falou, a doutora Rochelle falou, o curso ele vai facilitar e ao mesmo tempo vai acelerar. Daqui a pouco tu tem dúvida, tu fica, né, insistindo numa foto, estamos falando de foto, né, e tu não consegue avançar, e daqui a pouco aparece um curso, né, e tá aí o Imersão VIP aí, né, na nossa cidade, na porta das nossas casas aí, proporcionando isso aí para nós. Então, com certeza o curso presencial faz a diferença, sim. Legal.
É o que eu sempre falo também, que existem duas maneiras de você estudar hoje, né? A maneira presencial e online, isso é um fato. E nenhuma é melhor que a outra, porque as duas se completam. Você precisa ter aquela experiência presencial de ver como é que é, sentir o peso de uma câmera, por exemplo, em que muitas vezes chega a pesar 1,5 kg. É bastante é o que eu diferença, brinco, né? também nos cursos, né? Quanto que pesa uma câmera? Se você acoplar um flash, pode chegar a 1,5 kg. Quanto que pesa o seu celular? Menos de 300 gramas. Então existe diferença. Bastante. Por mais que a pessoa venha para um curso presencial ou faça até um curso online pensando, eu quero ir para a câmera, vou comprar uma câmera, mas eu vou estudar primeiro. Mas e essa sensação? Será que ela consegue ficar fazendo fotos? Será que para ela vai ser bom fazer fotos com uma câmera muito pesada ou vai ser melhor com o celular? Ou se vai ser com câmera, será que talvez um outro acessório, um tripé, talvez não vá facilitar? Então isso nos cursos presenciais, que a gente costuma montar todo o arsenal, dentre câmeras, lentes, flashes e acessórios dos mais variados, o aluno ele consegue ter uma experiência sensorial, que eu digo, né? Ele consegue ver o espaço que um softbox ocupa e ele consegue ver o tripé e tem um fio ali, mas no meu consultório de repente não vai dar certo. Então tem que ir para um outro acessório. Aí tem acessórios mais portáteis, enfim. Então esse conteúdo todo do presencial, ele muitas vezes é feito num dia, 2 no máximo. Claro que o online ele vai ter uma bagagem de horas de conteúdo muito maior. Isso não tenha dúvida. Mas só vai funcionar, ou normalmente funciona muito bem, quando você associa os dois. Então faça um curso presencial, tenha essa experiência visual, tátil, sensorial, e depois uma bagagem online que você vai ao longo de 1 ano, 2 anos talvez, muitos cursos, ter aquele dia a dia do conteúdo lá. Lembrou, pensou numa foto, tem lá no curso online aquele efeito de edição. Eu não lembro bem como é que é. Vai lá e olha no curso online. Então, para fechar o nosso bate-papo, eu acho que o recado que a gente tem também para todos os colegas, né, TPDs também e dentistas, é que tudo na odontologia é conhecimento, mas na fotografia não é diferente. A fotografia é um acessório do nosso conhecimento, mas a gente tem que estudar, tem que ir atrás. E quando você consegue, preferencialmente, unir um curso presencial com um online, conteúdos online, eu acho que isso seria o ideal. Agora você falando, né, em mesclar, fazer o presencial e também ter um online, eu acho que isso é muito importante também, porque, por exemplo, eu fui tua aluna, né, do curso de smartphone e também de uma consultoria para câmera. E, por exemplo, no curso presencial eu tive contato com materiais que eu não tinha até então. O softbox foi um deles que eu vi na prática ali a diferença entre eu fazer uma foto com highlight e fazer uma foto com softbox. Então você aprende ali, você sai dali com tudo fresco na cabeça. Aí um tempo depois você começa a ver aquelas fotos bonitas, artísticas que você tirou e começa assim, nossa, até no curso depois que você, na consultoria que você fez lá no consultório em relação à câmera, né, uma foto muito bonita que eu tinha tirado e eu precisei novamente perguntar, como que a gente faz esse corte na iluminação para ter essa foto, né, coisa que no curso online, com certeza, você chega ali, né, tem tal aula e já consegue, você associando os dois, você consegue manter sempre fresco também na memória isso. Exatamente. Então eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês aqui, passar agora a palavra para vocês deixar um recado final aí aos colegas e agradecer muito a presença e o fato de ter aceitado, né, esse desafio de estar aqui no bate-papo. Para nós também é algo novo, mas é muito legal, e uma das visões que nós aqui do Imersão VIP a gente tem desde o início e continuamos com ela é valorizar os profissionais, os colegas da região, profissionais locais, né? Sejam eles empresas ou sejam eles também profissionais, colegas, alunos inclusive. Então teremos novos vídeos aí em breve também com convidados locais aqui, porque nós temos muitos colegas e laboratórios, enfim, que trabalham muito bem aqui na odontologia na nossa região.
Nossa, eu queria agradecer o convite, né? Poder conversar, ter esse bate-papo com você, com o Alexandre, porque é uma troca muito rica, né? E também agradecer ao grupo Imersão VIP por essa iniciativa, né? De trazer tantos, porque é muito importante a gente estar sempre se atualizando. E vocês trazem até a região, né? Grandes professores, grandes nomes que dificilmente nós iríamos até outras regiões, outras cidades, né? Vocês trazem até aqui. Então, ter esse conhecimento muito próximo, por exemplo, que nem o Alexandre falou, em relação à foto, né? Tá aqui perto, tá aqui junto. Então, isso é muito enriquecedor para nossa região. Então, também muito obrigado por tudo isso. Nós agradecemos. É isso aí, Bessel e doutora Rochelle. A palavra acho que é o agradecimento, né? Agradecer a oportunidade de a gente estar batendo um papo aqui, de estar aprendendo sempre, que nem o dia do professor, né? Semana passada, dia 15. Eu falei pro Dr. Bessel que é amigo antes de mais nada. Eu disse, cara, obrigado pelo aprendizado que a gente tem. Que sempre no dia a dia, a gente se aprende muito e a palavra é agradecimento. E que bom que você teve essa ideia, né, brilhante de criar o Imersão VIP e trazer e proporcionar para nós aqui, cidade, região, cursos que a doutora acabou de falar, excelentes cursos e só tem a crescer isso, não tenho dúvida disso. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado e a gente agradece novamente aí. Você aí, então, colega que segue o nosso trabalho, fique ligado aí, em breve mais vídeos. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram também, @Grupo Imersão VIP. E agradeço a você também que assistiu até agora. Um grande abraço e até a próxima.